Irmãos, vamos lá, peço toda a sua atenção agora. Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Essa é a mensagem, irmãos, do ano novo, de um ano novo para todos nós, para você, para mim, e que Deus fale conosco e nos ajude a correr a carreira da fé. 1 Coríntios capítulo 9, vamos lá, versículo 24 ao 27. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Está escrito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, isso Paulo dizendo, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, graças te damos. Ajude-nos, Deus, por favor, a entender esse poderoso, magnífico, tremendo texto. Traz graça à congregação, traz luz às mentes, ao texto, aos corações, para que possamos, Senhor, no decorrer, no desenrolar da mensagem, entender a sua palavra, compreender, crer, para que melhor te sirvamos. O seu Espírito possa, Senhor, à luz dessa mensagem, abrir o nosso entendimento e despertar o nosso coração para as verdades benditas do Senhor, para a glória do teu nome. Ajuda-me, Deus, como o homem escolhido para trazer essa mensagem tão importante para a sua amada igreja. Lembre, Senhor, que esse homem é um maribundo, que esse homem é fraco e que a tua graça me cubra, para que tudo que seja feito aqui aponte para Cristo e o nome de Cristo somente seja glorificado, e nisto a sua igreja seja edificada para a glória do teu nome. Essa é a minha humilde oração e petição, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você observou que, por incrível que pareça, o apóstolo Paulo está falando de corrida aqui. Você já tinha lido esse texto? Vós não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Todos levam o prêmio? Só um? Paulo mandou nós fazer o quê? Correr de tal maneira que alcançar o quê aqui? O prêmio. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Então, irmãos, estamos numa competição. Paulo, pelo menos é Paulo que está dizendo isso para nós. O crente, o servo de Deus, está em uma competição. E ele está lutando contra algo. E Paulo diz que ele deve correr, é uma maratona, na verdade. E que ele deve correr até alcançar o prêmio, não parar. Veja, irmãos, na maratona de Chicago, em 2006, Robert Sherwood,
um maratonista queniano, ele fez uma boa corrida em 2 horas e 7 minutos e 35 segundos. Mas nos últimos metros, Robert escorregou e caiu na linha de chegada. Um oficial da corrida disse, felizmente para ele, ele escorregou para frente. Assim é a nossa corrida, irmãos. A corrida da vida cristã, por vezes, escorregamos. E por muitas vezes, haverá escorregões. Eles vão acontecer em nossas vidas. A questão é, se nós escorregaremos para frente, como esse maratonista, ou se escorregaremos para trás. Você observou que, ao esse maratonista escorregar em plena chegada para frente, ajudou ele a completar a chegada. Talvez, se ele tivesse escorregado para trás, outro teria passado e alcançado o prêmio. Assim em nossas vidas. Como Paulo está falando de uma corrida, fiz bem lembrar desse homem aqui, desse acontecimento. Veja, se o maratonista queniano tivesse escorregado, como eu disse, para trás, ele perderia o prêmio. Mas como ele escorregou para frente, mesmo escorregando, ele completou a sua carreira e conquistou o prêmio. Na corrida da vida, todos nós vamos cometer erros, irmãos. Nesta vida, vamos dizer coisas erradas e fazer coisas erradas. Mas há uma diferença entre isso. Viver em um padrão constante de erro. Uma coisa é nós, por vezes ou algumas vezes, escorregar. Outra é viver em um padrão constante de erros. Quando pecamos, irmãos, tropeçamos. E assim como esse queniano, escorregamos. Minha pergunta é, mas se escorregamos para frente ou se escorregamos para trás? Todo esse ano, meu irmão e minha irmã, muitos foi os nossos escorregões. Fala a verdade, todos nós, não é? Mas a pergunta é, você escorregou para frente ou você escorregou para trás? Isso é, quando pecamos, escorregamos, irmãos. E se escorregamos para trás, isso é o mesmo, irmãos, de pecarmos para trás. E o que significa pecar para trás? É escorregar, cair, levantar, como se fosse que nada aconteceu, e voltar a cair novamente no mesmo lugar, e levantar de novo novamente, e cair no mesmo lugar. Isso é escorregar para trás. Você caiu, levantou, caiu novamente no mesmo lugar, ou seja, não conseguiu vencer aquele obstáculo, desviar daquele lugar que estava fazendo você cair. Mas você voltou a cair e cair novamente naquele mesmo lugar. Você não conseguiu progredir, avançar, continuar. Quando pecamos, caímos. Quando caímos, devemos levantar e olhar com toda atenção e cuidado para o que nos derrubou, para que possamos vencer aquele obstáculo, para que ele não venha nos derrubar novamente. Dessa forma, nós avançamos, prosseguimos e continuamos a carreira, mas agora de forma mais vigilante, porque aquela queda, aquele escorregão lá, fez que você aprendesse com ele, que nem por um minuto nós podemos cochilar. Isso é escorregar para frente, exatamente como aquele maratonista. Ele escorregou na reta final, na chegada, mas ele escorregou para frente, por isso ele venceu, progrediu, conquistou o prêmio. Se escorregamos para frente, isso é, se pecamos, levantamos para não cair mais naquele pecado, levantamos para não escorregar mais naquele mesmo lugar, aprendemos com aquele pecado que devemos nos cuidar mais, que devemos ter mais atenção com a nossa vida espiritual, para que nós não volte a cair novamente naquele mesmo lugar. Se pedimos a Deus, irmãos, que nos perdoe e aprendemos com os nossos erros, isso faz que você progrida, avance e continue a carreira até alcançar o prêmio. Escorregar para frente significa aprender com os erros, irmãos, que cometemos, que esperamos não fazê-los novamente mais. Mas se saímos e cometemos os mesmos erros repetidamente,
talvez você sinta que errou muito esse ano. Talvez tenha feito coisas das quais se arrepende, decisões ruins, mas graças a Deus que se compadeceu de nós e nos deu graça, saúde, para entrarmos mais um novo ano com vida. Irmãos, novo ano, novas oportunidades de Deus para nós, de sermos maridos melhores, mulheres, esposas melhores, pais melhores, irmãos melhores, servos de Deus melhores, para que nós possamos entrar um novo ano sendo aquilo que Deus nos chamou para ser: humildes, fiéis, amorosos, bondosos, piedosos, pacíficos, santos. Irmãos, desculpem a minha sinceridade, mas talvez este seja o retrato de tudo aquilo que nós não fomos esse ano que está passando. Mas nunca é tarde para dizer: sinto muito, Deus, mas nesse ano novo quero voltar à corrida da vida santa, piedosa. Sinto muito, mas essa decisão que tomei esse ano agora, eu quero mudar, eu quero fazer as coisas corretas, Senhor, diferente, de outra maneira, como não fiz o ano que passou. Irmãos, saibam que ao entrarmos um novo ano, Deus está nos dando uma nova chance de sermos diferentes em todos os sentidos. Só de você comemorar, glorificar a Deus na meia-noite do dia 31, você tem que entender que é Deus lhe dando uma nova chance de ser diferente em todos os sentidos. Irmãos, observe, o maratonista, mesmo caindo, ele caiu para frente, ele deixou o seu legado na história, ele venceu, ele alcançou o prêmio. A única diferença é que ele correu por uma coroa corruptível. Mas nós devemos correr assim como ele, e se cairmos, devemos cair para a frente, para que possamos alcançar uma coroa mais incorruptível e deixar o nosso legado. Por que eu estou lembrando desse queniano aqui? Porque ele deixou o legado dele. Por mais que ele tenha corrido atrás de uma coroa de louros, uma coroa que acaba, de ouro, mas ele deixou o seu legado naquilo que ele fez. Assim somos nós. Diferentemente dele, mas corramos atrás de uma coroa, não de ouro, prata, mas uma coroa incorruptível, uma coroa que nunca acaba. Isso é deixar um legado, irmãos. O ano novo vai entrar, um ano novo passou, e a pergunta é: que legado deixamos nesse ano novo? Ou nesse ano velho que passou, melhor dizendo? Qual foi a nossa imagem para os nossos irmãos, para os nossos esposos, para as pessoas que estão perto de nós? O que é que deixamos para ela esse ano? Uma imagem de alguém que ama o Senhor, que ama a Cristo, que serve a Cristo, ou uma imagem que deve ser esquecida, que deve ser apagada em nossa memória? Por isso, irmãos, é necessário que nós começamos a fazer tudo diferente no ano que vai entrar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Fazer tudo diferente a partir de agora. O tema da minha mensagem, irmãos, é: corra de tal maneira para alcançar o prêmio. Corra de tal maneira para alcançar o prêmio. Dito isso, essas palavras como introdução, vamos entrar na mensagem. 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí, cristão, esse ano você escorregou mais para frente ou escorregou mais para trás? Irmãos, essa pergunta é fundamental para entender se durante esse ano você evoluiu como cristão, cresceu, progrediu ou evoluiu
e retrocedeu. Essa pergunta que eu lhe faço, se você caiu para frente esse ano, ou se caiu para trás, responde a minha pergunta. Se você realmente, durante esse ano, evoluiu como crente, cresceu, progrediu, ou se você involuiu, retrocedeu. Irmãos, nesse ano, fazendo uma análise do seu ano, como cristão, você acha que você aprendeu com os seus erros? Progrediu? Cresceu espiritualmente? É uma pergunta retórica. Responda a Deus e a você mesmo. Você acha que você, olhando para o seu ano cristão, você que vai me assistir, nós que estamos aqui, você acha que você, olhando para a sua vida, o que você fez até o dia de hoje e o que fará até o dia 31, você pode bater no peito e dizer assim: eu progredi, pastor, espiritualmente, eu aprendi com os meus erros, eu cresci espiritualmente? Você pode dizer isso? Você se tornou um cristão mais espiritual e menos carnal, mais parecido com Cristo e menos parecido com você. Você se tornou uma mulher mais crente, mais santa, mais parecido com Cristo, um homem mais santo, mais crente, mais parecido com Cristo, ou não? Esse foi um ano que mal se viu Cristo em você, em suas ações, palavras, atitudes. Ou não, esse foi um ano que você viveu, mas Cristo não viveu em você. Ou esse foi um ano que você viveu, mas Cristo desapareceu em você. Paulo falou ao contrário dessas palavras. Paulo, ele falou: porque eu não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Você pode dizer as mesmas palavras, cristão, essa noite? Você pode dizer o que Paulo disse, fazendo uma perspectiva do ano que você viveu como cristão? Você pode dizer assim: sim, pastor, esse ano eu posso falar como Paulo, eu não vivi, mas Cristo viveu em mim. Aleluia. Em cada ação, pastor, Cristo viveu em mim. Em cada atitude, pastor, Cristo viveu em mim. Em cada palavra, eu vi a Cristo vivo em mim. Você pode dizer isso no final desse ano? Pois é, irmãos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você não puder dizer agora mesmo isso, o que Paulo disse, então, ao invés de aproveitá-lo, você desperdiçou o seu ano. Se você não pode dizer que Cristo viveu em você, em suas atitudes e ações, esse ano que está passando, então esse ano é um ano que você deve esquecê-lo, apagá-lo da sua memória, porque ele não foi um ano vivido e aproveitado como deveria ser, para a glória de Deus. Mas sabe qual é a parte boa, irmãos? É que nós teremos uma nova chance de fazer tudo diferente de novo. Nós teremos uma nova chance a partir do dia 1º de janeiro de 2024 de aproveitar o ano como realmente ele deve ser aproveitado. O Senhor Jesus, essa noite, por intermédio do seu apóstolo, vai nos ensinar como fazer isso. Irmãos, primeiro versículo de Paulo aqui, quando ele, no versículo 24, diz: não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que os alcanceis. Paulo utiliza uma ilustração de uma corrida no seu respectivo prêmio, para nos mostrar a necessidade de concentração, determinação e perseverança em nossa vida cristã. Paulo tinha em mente aqui, irmãos, quando escreveu 1 Coríntios 9:24, sabe o que ele tinha em mente aqui? Os eventos esportivos que acontecia na cidade de Corinto. Exatamente por isso que eu usei o maratonista que alcançou o prêmio na minha introdução. Irmãos, a cidade de Coríntios era uma das cidades mais importantes do mundo antigo na área dos esportes. Isso mesmo. E lá era realizado os Jogos Olímpicos de Atenas.
e eram os mais importantes do planeta naquela época. E o apóstolo está completamente contextualizado com isso. Paulo conhece e sabe das competições que havia lá, famosas no mundo inteiro. E Paulo, olhando para o que acontecia, para as competições, para os atletas que corriam, ele traz isso para o mundo do cristianismo, para a batalha do cristianismo, para o mundo espiritual. Paulo vem dos Jogos Olímpicos lá, os caras que lutavam boxe, e os caras que corriam, ele achou bem trazer essa corrida para nos identificar melhor no mundo espiritual. Dessa forma, Paulo se comparou a um corredor e a um lutador. Paulo diz que o alvo do atleta é vencer a corrida. Irmãos, a primeira coisa que aprendemos aqui no verso 24 é que a vida cristã é um campo de batalha e não uma colônia de férias. E que cada um de nós estamos em uma competição, em uma maratona. E que a vida cristã é uma corrida, é uma competição, é uma maratona. E que nós somos os atletas. Veja, irmãos, em toda maratona existem regras para os atletas cumprirem. De modo que cada atleta deve estar na sua raia. Você sabe o que é raia? Raia, né, irmãos? Raia é... Quem já viu aqui quando passaram na televisão aquelas corridas, que cada um dos atletas ficava esperando o sinal para correr, e cada um ficava numa linha determinada. O nome daquela linha ali, daquele espaço que o corredor fica, é raia, esperando o sinal da partida para começar em direção à vitória. Irmãos, como eu acabei de dizer, a raia é o traço, a risca limite, onde o competidor deve estar dentro desse padrão, sem ultrapassar as linhas. Ele tinha que estar naquelas linhas ali, sem ultrapassá-las, porque toda competição tem regras. Mas assim como toda competição tem regras, o atleta pode ser desqualificado se ele não cumprir rigorosamente o percurso e dificultar a ação de outros concorrentes. Apresentar durante a corrida a conduta antidesportiva, ou seja, não correr de acordo com as regras. Irmãos, isso significa que o atleta não pode criar regras como ele quiser, de qualquer jeito, fazer o que quiser enquanto corre, ou criar regras para beneficiá-lo. Se assim for, ele será desclassificado. Irmãos, Paulo disse que nós somos esses atletas e que estamos correndo a carreira da fé, combatendo o bom combate da fé. Paulo colocou cada um de nós como aqueles atletas que está naquela maratona, naquela pista de corrida, sendo essa para nós não a corrida da maratona dos Jogos Olímpicos, mas a corrida da fé. E Paulo está dizendo que nós, na corrida da fé, na maratona em busca ao prêmio, não podemos criar nossas próprias regras. Já tem regras estabelecidas para serem seguidas, obedecidas e praticadas. Se queremos chegar vitorioso no final da corrida, devemos seguir as regras que na corrida da fé é seguir a Bíblia. O que Paulo está dizendo é: olhe para os competidores, olhe para os corredores, olhe para os atletas. Eles respeitam as regras e por isso correm de conformidade com as regras, correm com todo o empenho para alcançar a coroa. Assim é vocês. Corram a carreira da fé. Vocês estão em uma competição, em uma maratona, mas corram não inventando regras, corram olhando para as regras que já foram postas. Isso é a palavra de Deus, para que vocês tenham sucesso no final da competição e, diferente da coroa dos Jogos Olímpicos corruptível, vocês recebam uma coroa incorruptível. É por essas coroas que nós estamos competindo, irmãos. Não é uma coroa de ouro, como eu disse, de prata, mas uma coroa incorruptível. Por isso, irmãos, veja o que Paulo diz aqui: correis de tal maneira que o alcanceis. Não é isso? Olha lá: correis de tal maneira que os alcanceis. É isso, irmãos. E o que Paulo está querendo dizer para você? Lembrem
E preste bem atenção para entender o texto. Paulo está falando da minha e da sua vida espiritual. Ele só usou uma figura física, algo que acontecia, para trazer as nossas vidas ao mundo espiritual. E ele diz para nós: corra de modo que os alcanceis. E o que ele está querendo dizer com isso? Não corra de qualquer jeito. Não corra desrespeitando as regras. Isso vai desqualificar vocês, desclassificar vocês, prejudicar vocês espiritualmente. Isso é no mundo espiritual. Não viva a vida cristã de qualquer maneira. É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele diz: corra, e corra de tal maneira que os alcanceis. Corra de tal maneira que chegue até o prêmio, trazendo para nós. Não viva uma vida cristã de qualquer maneira. Não invente regras. Você já prestou atenção que essa palavra é tão atual e oportuna que o que mais o crente faz é inventar regras para viver. Observe que nós somos mestres em sair das regras do parâmetro que é a palavra de Deus, para que nós corra bem, para que nós seja bem sucedido nessa corrida. Já tem regras, e a palavra de Deus são as regras, mas nós somos mestres em se afastar das regras corretas, que nos ajudará a chegar até o final e criar regras que nos facilite mais a corrida. E Paulo está dizendo assim: não corra de qualquer maneira, não invente regras para satisfazer a sua carne. Não corra conforme o método de vocês. Paulo está dizendo: não corra conforme o método do mundo. Não, já tem regras, e as regras não podem ser desestabelecidas, descumpridas. Então não corra conforme o método de vocês. Quantos crentes estão correndo a carreira da fé conforme os próprios métodos? Eu é que digo o que é certo e o que é errado. Eu é que digo o que é pecado e o que não é. E ainda que a Bíblia diga que é pecado, eu suavizo, minimizo o peso do pecado para satisfazer o meu próprio deleite. Paulo está dizendo: não faça isso. Mas quando correr, corra conforme o método das regras que já foram lhe dadas. Isso é a palavra de Deus. Corra a carreira da fé, cumprindo as regras da palavra de Deus, e assim vocês serão bons competidores e tem tudo para alcançar o prêmio. Isso é deixar um bom testemunho no final da vida de vocês. Paulo está dizendo, irmãos, não corra tentando dificultar as ações dos outros. Não corra desrespeitando as regras, inventando as regras. Por isso vai prejudicar a chegada final de vocês. Já basta os adversários que temos para enfrentar nessa maratona. E eu quero falar um pouco agora deles. Eu quero entrar agora nos adversários que teremos nessa maratona. Veja, irmãos, se Paulo colocou a igreja, o cristão, como um atleta, em uma maratona, em uma corrida, é óbvio que ele não está só. Se ele está na arraia 1, a pergunta é: quem está na arraia 2? Na 3? E na 4? Deixe-me simplificar para que fique mais fácil ainda e mais profundo o nosso entendimento. Se nós, você, eu, a igreja, está na arraia 1, como competidores da pista de corrida, mas se é uma competição, irmãos, então você não pode estar só. Que competição é essa que você estará só? Então não é uma competição. Deixe-me fazer a gentileza de apresentar os seus oponentes que disputarão essa corrida com você. Se na raia 1 está eu, você cristão, na raia 2 está a sua carne, na raia 3 está o seu pecado, na raia 4 está o mundo, e na raia 5 está o próprio diabo. É contra eles que nós lutamos essa batalha que Paulo acabou de citar aqui. Você pensou mesmo que ia correr sozinho?
que ia correr de modo que não ia ter dificuldade nenhuma. Aqui estão os seus opositores, os seus adversários são esses. Todos eles têm somente um objetivo: fazer você mudar as regras, para que a corrida fique mais fácil para você, fazer você ser desonesto na corrida, para que você seja desclassificado, fazer você pisar na linha para ser desclassificado, fazer você parar no meio da corrida, fazer você cair no meio da corrida para trás. Tudo isso no mundo espiritual é o que a sua carne, o seu pecado, o mundo e Satanás faz. Faz com que você tire os olhos das regras, que é a palavra de Deus, e invente as suas próprias regras para o seu bel prazer. Faz que você pise na linha, isso é, corra do seu jeito, e não conforme o que diz a regra. E faz que você viva a sua vida do seu jeito, e não do jeito que as Escrituras diz que tem que ser. E aí vem o mundo e apresenta para você, ou melhor, para nós, as barganhas dele. E todo tipo de redes sociais que tira o nosso foco e tira os seus olhos do livro da regra. E aí, uma vez que os seus olhos perdem o foco do livro das regras, você mesmo cria as suas próprias regras. E aí você acaba pisando realmente na linha, tornando-se um atleta indisciplinado, sendo assim desclassificado. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Agora ficou mais claro. Essa é a nossa maratona. Você está na raia 1, do seu lado estão os seus oponentes, que esteve todo o ano 2023 fazendo o que eu acabei de dizer aqui, tentando fazer que você desistisse da corrida, fosse fiel na corrida, inventasse suas próprias regras, esquecesse das regras da competição, que nesse caso para nós é a própria palavra de Deus. O engraçado é que o mundo vem e tira os nossos olhos das únicas regras que são honestas e corretas e que ajudará você a alcançar o prêmio de modo justo e honesto para a glória de Deus. Eles fizeram isso esse ano todo e derrubou muitos, viu? Eu vi muitos tombar para trás esse ano. Eu vi muitos inventar suas próprias regras esse ano. Eu vi muitos serem desclassificados. Eu vi muitos pararem esse ano. Nessa corrida aqui que Paulo acabou de descrever para nós. É sobre essa corrida, irmãos, que Paulo está falando aqui, que você enfrentou o ano passado e vai enfrentar durante todo o ano que vai entrar. E aí, cristão, como você acha que você se saiu esse ano? Foi um ano bem? Você correu bem na raia 1? Você venceu o seu pecado? Você venceu a sua carne? Você venceu o mundo? Você venceu o diabo? Essa foi a corrida que talvez nós não percebemos e caímos muitas vezes nessa corrida. Fomos desclassificados, caímos para trás, pisamos na linha. Seja sincero, criamos as nossas próprias regras, fizemos isso. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, trazendo a nossa vida para um mundo espiritual. Ele traz a ideia de um atleta, de uma competição, para mostrar para nós que nós, esse ano que passou, estávamos em uma competição e que talvez corremos, mas não vencemos o da raia número 2, o pecado. Não vencemos o competidor da raia número 3, nossa carne. Não vencemos o competidor da raia número 4, o mundo. Não vencemos o competidor da raia número 5, o diabo. Pois é, irmãos, o que Paulo está dizendo é, nós estamos em uma competição, nós esteve em uma competição durante todo esse ano contra Satanás, nossa carne, o mundo e nosso pecado. Só não sei se nós saímos bem, se competimos conforme as regras, se não inventamos regras que facilitassem a nossa corrida. Se corremos sem ligar para as vaias da arquibancada, isso é, perseguições. Se corremos sem ligar para os aplausos, isso é, para não perdermos o foco com a soberba. Observe que Paulo traz um mundo completo espiritual. Se o corredor, quando estiver correndo,
ele começar a ser vaiado e ele ligar para as vaias, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai perder o foco. Mas como também, se ele começar a ser aplaudido e se encher demais, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai começar a se encher de soberba. Assim somos nós, irmãos. Será que durante esse ano, nessa competição, como você reagiu às vaias? Isso é, às perseguições. Como você reagiu aos aplausos? Isso é, irmãos, aquilo que pode subir a soberba em nosso coração. Será que corremos de tal maneira, de tal modo, para alcançar o prêmio? Será que nós estamos assim como Paulo nos fala, concentrado, determinado a vencer todos os obstáculos que aparecessem para nós? Seja ele o nosso pecado, seja ele o diabo, seja ele o mundo, seja ele a nossa carne. Esses são os nossos obstáculos, irmãos, que esteve esse ano e estará no ano que vem, lutando contra nós, lutando para nos desclassificar, lutando para nos corromper na corrida, lutando para facilitar a nossa corrida. O diabo é mestre em fazer isso. Pega um atalho, meu filho, pega um caminho mais fácil. Tem umas regras mais fáceis para você. Você não precisa obedecer essa palavra, ela é dura. Você não precisa negar a si mesmo. Você é livre para viver a sua vida. Isso é inventar novas regras que não são da competição. Irmãos, a verdade é que talvez muitos de nós fomos esse ano desclassificados. Perdemos para a nossa carne, perdemos para o mundo. Aí você diz assim: não, pastor, não perdi para o mundo. É mesmo? Eu tenho certeza que você perdeu para o mundo e não percebeu. Você nem percebeu que estava numa corrida. Você nem percebeu que estava em uma maratona cristã. Você nem percebeu que estava correndo errado, pisando na linha, criando regras, caindo para trás, se preocupando com os aplausos, se preocupando com as vaias. Você nem percebeu, mas Paulo está dizendo: você estava. Você esteve durante todo esse ano em uma corrida atlética, de uma maratona, onde você teve adversários contra você. A pergunta é: eu só não sei se nós saímos bem, irmãos. Eu não sei quem foi você na raia número 1. A verdade é que perdemos e fomos desclassificados. Perdemos muitas vezes para a nossa carne. Fala a verdade dessa corrida esse ano. Quantas vezes perdemos para o mundo também, hein? Como assim, pastor, o mundo? Fala a verdade. Se você fosse parar agora e juntar os minutos e horas que você gastou, você poderia dizer que teve mais tempo com Deus do que com as redes sociais? Do que com o Facebook? Do que com o WhatsApp? Do que com o Instagram? Está vendo? O mundo confundiu você. De alguma maneira, ele tirou o seu foco. Ele fez que você desvirtuasse aquilo que realmente é mais importante, a presença de Deus. Buscando a presença de Deus, nós se torna mais santo. Se tornando mais santo, nós vencemos os pecados que perdemos esse ano. Está vendo? Você perdeu para aquele que está na raia número 3, o mundo, e nem percebeu, não foi? Ele lhe atraiu e você nem se deu conta. Ele entrou em sua casa e você nem percebeu. Por isso que a verdade é que perdemos. Perdemos e fomos por muitas vezes esse ano desclassificados. Perdemos para a nossa carne, perdemos para o mundo, perdemos para o pecado, perdemos também para o diabo. Talvez esse ano foi assim no mundo espiritual, um ano de derrotas espirituais, de fracassos espirituais. Um ano que por vezes pisamos na linha, tentamos inventar nossa própria regra na competição, por vezes somos desclassificados. Paulo está fazendo você observar isso essa noite. Eu sei que você nunca imaginava e talvez nunca pensou que estava em uma competição, não é? Pois é, você estava. E agora você está sabendo que talvez você, pelo menos esse ano, perdeu. Eu acho que nós não vamos poder chegar no final do ano
e dizer que alcancemos o prêmio. Eu sei que é triste isso para nós, não é? Mas essa é a verdade. Você gastou muito tempo com aquilo que não era Deus esse ano, cristão. O mundo entrou em sua casa através do seu telefone e você não percebeu. Ele tirou o seu foco de Deus. Ele tirou o seu foco das regras, da Bíblia, das coisas que podia colocar os seus olhos, focar a sua corrida, a sua maratona, ser bem sucedida nesse final de ano. Ele tirou de você isso e você não percebeu. Ele venceu você ficou para trás. E Paulo está nos alertando essa noite para a glória de Deus, a entrar no novo ano, não mais perdendo para o mundo, não mais perdendo para o diabo, não mais perdendo para os nossos pecados, não mais criando novas regras. Paulo está nos alertando, irmãos, ao entrar 2024, já com o pé preparado para a largada, para que no final do ano nós possamos dizer, verdadeiramente esse ano eu posso dizer, eu alcancei o prêmio. Quem que pode dizer isso aqui? Quem de nós, à luz do texto, tá? À luz do texto, pode dizer isso aqui? Quem que alcançou o prêmio? Que pode chegar no final do ano e dizer, eu, pastor, busquei mais Deus do que redes sociais. Gastei mais tempo em oração, pastor, do que o Instagram, Facebook, redes sociais. Eu sei, irmãos, é difícil para nós. Mas nós precisamos compreender que o mundo nos venceu. O aniversário da Raia 3 nos humilhou esse ano. Que tal, irmãos, entrarmos um ano ouvindo Deus por intermédio de Paulo? E não entrarmos para perder mais para Ele. Focado naquilo que realmente é importante para nós. Naquilo que nos ludibriou esse ano. E eu estou nesse meio, tá? Eu estou nesse meio. Nós precisamos correr de tal maneira que alcancemos o prêmio. Um ano que por vezes os nossos adversários, como eu acabei de dizer, nos parou, nos derrubou para trás e nos fez olhar para coisas que não devíamos olhar. Perdemos o foco. Assim também como nos fez olhar para os aplausos da plateia, isso é, encheu o nosso coração de soberba. Perdemos o foco. Mas, irmãos, graças a Deus, que por intermédio de Cristo, usando a vida do apóstolo, o Senhor, a pessoa bendita de Jesus Cristo, está nos ensinando como recomeçar e correr de maneira correta. Está nos chamando de novo a voltar para a competição. Eu sei, irmãos, é humilhante o nosso ano, mas o Senhor é misericordioso e Ele essa noite está nos chamando, está chamando os seus atletas, os seus servos, o povo dele a voltar de novo para a competição, de volta para a corrida, de volta para a maratona, mas sabendo que nós, mesmo sabendo que nós agimos mal durante as competições que disputamos nesse ano, mesmo sabendo que nós pisamos na linha, por vezes, e inventamos as nossas próprias regras. Esse ano, o Senhor é justo e misericordioso e chama você para entrar um novo ano competindo da maneira justa, da maneira honesta, da maneira correta, que glorifica o seu nome. Olhando para as regras, olhando para a sua palavra, olhando para o autor e consumador da fé. Veja, irmãos, o Senhor está dizendo para nós não desistirmos da corrida. Eu sei que o mundo lhe venceu mesmo e é vergonhoso isso. Eu sei que o diabo também lhe venceu. Eu sei que o da Raia 3 também lhe venceu esse ano, o seu pecado. Eu sei que você, talvez nós ficamos para trás, talvez nós fomos o último, talvez esse final de ano, todos eles partiram em nossa frente nos humilhando, e nós estamos chegando agora arrastados, e ainda assim não vamos alcançar o prêmio. Eu sei, mas o Senhor está dizendo para nós não desistirmos da corrida.
Não desistimos da maratona, porque nós fomos chamados para isso, a corrida da fé. A Bíblia diz que estamos em uma carreira de fé e que não somos daquele que desistimos. Vamos certificar isso com a própria palavra de Deus. Abra Hebreus capítulo 10, versículo 37. Do 37 até o 39. Olha isso que vai dizer aí. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Está escrito assim? Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá. Que continua a palavra dizendo: se ele retroceder, se ele parar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Está vendo? Fomos chamados para correr o bom combate da fé. Mas o Senhor está dizendo para nós é que nesse novo ano que vai entrar, nós devemos correr. Devemos correr com concentração e determinação, perseverança em um só objetivo: alcançar o prêmio. Ou seja, correr para vencer o diabo, vencer o mundo, vencer a carne e vencer o pecado. Irmãos, esse é o objetivo do ano novo para nós: vencer as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas inclinações, os nossos entretenimentos, que o mundo nos enganou, tudo aquilo, meus irmãos, que nesse ano nos embaraçou, nos atrapalhou na corrida da fé. Vou tirar o óculos aqui, porque senão não vai dar não. Vencer as nossas vontades, irmãos, os nossos desejos, as nossas inclinações, entretenimento. É isso que nós somos chamados a vencer esse ano que vai entrar. Devemos admitir, irmãos, que o mundo nos embaraçou e atrapalhou a nossa corrida esse ano. Atrapalhou que nós pudéssemos chegar melhor agora nesse final de ano. Atrapalhou que nós pudéssemos chegar esse ano dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé esse ano. Fez que nós caísse para trás, fez que nós mudássemos as regras, fez que nós pisássemos na linha e não conseguimos avançar como deveríamos. Veja o que diz Hebreus aí 12. Versículo 1 e 2. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Agora, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Está vendo que a Bíblia toda que diz que nós estamos em uma maratona? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E isso é com disciplina, irmãos. Isso é com disciplina. Volte para lá, para 1 Coríntios. Vamos lá. Eu estou chegando no fim da mensagem. 1 Coríntios 9, agora o 25.
Vamos lá? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, aí, só até aí, irmãos. O que Paulo está querendo dizer para nós? Que todo atleta se domina. Lembre que o atleta aqui somos nós, e isso é no mundo espiritual. O que Paulo está querendo dizer que todo atleta se domina? Irmãos, o que Paulo está dizendo é que todo atleta tem disciplina. Se ele realmente quer ser um campeão, se ele realmente quer alcançar o prêmio, tem que haver sacrifício. Até no mundo normal, nós conhecemos atletas que têm uma vida de muita disciplina. A maioria deles tem uma vida de muito sucesso. E já aqueles que são indisciplinados, que não ligam para a sua vida extra profissional, o que acontece a maioria das vezes? Tem uma vida fracassada. Nós vemos isso no futebol, sim ou não? Alguns atletas que realmente tinham um futuro grandioso, mas que a vida extra profissional acaba com a vida profissional dele. Não tem disciplina, não tem foco com a sua própria carreira. O que acaba acontecendo? Estraga a sua carreira. Já outros, que são muitos profissionais, muitos disciplinados, e se preocupam demais com a sua vida profissional. A maioria deles, irmãos, tem muito sucesso. Muito sucesso. Paulo está dizendo que assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Todo atleta deve realmente, se quer ser um campeão, ter disciplina. Se ele realmente quer alcançar o prêmio, tem que haver sacrifícios. Observe, pesquise depois a história de Michael Phelps. Não é isso, o nadador? Michael Phelps. E veja o que aquele homem fazia para alcançar o que ele alcançou. Usain Bolt, pesquise depois. Cristiano Ronaldo. Pesquise a história desses homens e veja quanta disciplina alimentar, física, quantas coisas eles se negaram para alcançar o que alcançou. Paulo está dizendo mesmo, irmãos, nós, se queremos alcançar uma vida santa, um prêmio, uma coroa, um testemunho, deixar um legado, devemos ter disciplina. Devemos ter, se queremos ser um campeão naquilo que fazemos, se queremos alcançar, tem que haver sacrifícios. Crentes, é isso que Paulo está dizendo aqui, principalmente na sua alimentação e no cuidado consigo mesmo. Isso é a ideia dos atletas, tá? Não a nossa. A disciplina deles são principalmente na sua alimentação e no cuidado consigo mesmo. Exatamente isso que Paulo está dizendo para nós, meus irmãos. Meus amados irmãos, que como atletas de Deus, competidores, devemos ter domínio próprio. Dominar os nossos desejos, as nossas inclinações por algo maior, que é o prêmio. Que não devemos ser atletas cristãos indisciplinados, mas que devemos ser disciplinados, seguir as disciplinas, renunciar a nós mesmos, para que essas coisas não atrapalhem a nossa caminhada da fé. A nossa carreira, a nossa competição, o nosso prêmio. Ou seja, devemos negar a nós mesmos coisas que talvez venha trazer satisfação para a nossa carne, venha trazer deleite para nós, e que vai atrapalhar a nossa chegada final da corrida, e que vai atrapalhar a nossa carreira da fé, por coisas maiores, que é o prêmio, que é a coroa incorruptível. Devemos abnegar dessas coisas, irmãos. Esse é o ano de você entrar dizendo não às redes sociais, cortando um, cortando o outro, limitando o tempo para essas coisas. Esse é o ano, é isso que Paulo está dizendo. Devemos ter disciplina. Todo atleta em tudo se domina. Isso é para nós, irmãos. Devemos ter domínio próprio, controle das nossas vidas espirituais. Devemos ter um padrão, irmãos. Padrão que nós não tivemos esse ano. A verdade é que parece que a nossa vida andou, pelo menos a espiritual, aleatório. Fizemos aquilo que queríamos, vimos o que queríamos, gastamos tempo com aquilo que queríamos. Vamos ser sinceros, foi assim ou não? Foi. E muito pouco tempo com aquilo que realmente era necessário. Paulo está dizendo: ei, atleta, chegou a hora de vocês se dominarem. Dominar os desejos que tomou vocês, que atrapalhou vocês,
que frustrou a carreira de vocês. Chegou a hora de vocês refrearem esses desejos, refrearem essas vontades. Se elas atrapalhou vocês, a carreira de vocês, embaraçou vocês, chegou a hora de vencê-las com disciplina. Irmãos, a verdade é que um atleta sem disciplina jamais será um vencedor. Às vezes um atleta ele deve abdicar de coisas boas por causa das coisas maiores. Assim é nós. Eu sei que você pode dizer assim, é muito bom, pastor. Eu gosto de ver redes sociais, eu gosto do Facebook, eu gosto do Instagram, eu gosto do WhatsApp, eu gosto de ficar tempo lá, mexendo, mandando mensagem, vendo a vida dos outros, sei lá o que é, mas eu gosto. Pois é, irmãos. Abdique dessas coisas no ano que vai entrar, por coisas maiores que Deus pode fazer em sua vida. Deixe essas mazelas, isso tudo foi embaraço que nos atrapalhou esse ano a ser mais próximo de Deus, a ter mais comunhão com Deus, a ouvir mais Deus, e muitas outras coisas, a ver coisas acontecerem em nossas vidas, porque priorizamos essas barganhas. Então, se atrapalhamos na corrida da fé, essa é a verdade. Essa é a verdade. E Paulo disse para nós que estamos em uma pista de corrida e não podemos nos distrair por nada. E qual é a nossa meta nessa corrida, cristão? Glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, vencendo o mundo e as nossas inclinações. E qual é a nossa disciplina, cristão, diante dessa corrida? Como ficamos mais fortes, mais focados nessa corrida da fé, a cada momento que paramos para ler as regras da competição? Isso é a palavra de Deus. Então ela vai nos aperfeiçoando, nos tornando mais profissionais, mais habilidosos, mais rápidos e mais fortes na carreira da fé. Quanto mais lemos as regras, mais vencemos Satanás, mais vencemos o mundo, mais vencemos a carne, mais vencemos o nosso pecado. O problema é que nós fizemos isso muito pouco esse ano. O problema é que nós lemos as regras da competição muito pouco, por isso tropeçamos muito, perdemos muito, porque deixamos o livro da regra que ia nos tornar forte, habilidoso, fazer que nós corresse mais de lado, e demos ênfase ao que o mundo trouxe para nós. O mundo nos atrapalhou, irmãos, essa é a verdade. Quanto mais lemos a Bíblia, mais ficamos fortes na pista de corrida. Essa é a nossa disciplina, que talvez praticamos muito pouco esse ano. Por isso, e aqui está o motivo que perdemos tanto esse ano: para o mundo, para o pecado e para a nossa própria carne e para o diabo. Esse é, irmãos, a resposta ao porquê pisamos tanto na linha e escorregamos tanto para trás nesse ano que se passa. Meus irmãos, novo ano, novas oportunidades. Esse é o ano de desbruçar no livro das regras e gravar tudo que nele tem ao nosso favor. Para a nossa disciplina, oração, jejum, leitura, para que nós sejamos competidores fiéis e fortes, que possamos na competição sermos bem sucedidos, coisa que talvez não vamos chegar no final do ano dizendo que somos. Versículo 26 do texto: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes do ar. Só até aí. Paulo disse o quê? Assim corro eu, não sem meta, assim esmurro? Não, assim desfilo golpes do ar. Só até aí, irmãos. Por que Paulo disse que assim corre ele, mas não se meta, hein? Por que Paulo disse que assim desfere murro no ar? Peraí, Paulo, você já transformou a gente em um corredor de uma maratona. No mínimo você está transformando a gente agora em um boxeador. Será que é isso mesmo? Será que Paulo viu as lutas lá dos boxeadores e trouxe também para o mundo espiritual? Exatamente isso, irmãos. Paulo não só transformou você, cristão, em um atleta que está em uma maratona, como transformou você em um boxeador e colocou você em um ringue. Eu só não sei quem nocauteou esse ano. Devemos correr com meta, irmãos. Devemos correr com a competição, com a meta. Devemos ter meta e propósito e objetivo. É o que Paulo está dizendo até agora. Não é isso? Corro eu,
mas não sem meta. Irmãos, a caminhada cristã, Paulo está dizendo que nós devemos ter metas nesse ano, metas, correr com objetivos, viver a vida cristã com o objetivo de avançar o reino de Deus. Entenda bem o que é meta, o que Paulo está dizendo aqui. Eu vivi para avançar o reino de Deus. Metas aqui, irmãos, é entrar esse ano com o objetivo de viver a vida cristã, com o objetivo de avançar o reino de Deus, orar mais, com o objetivo de ler mais a Bíblia, com o objetivo de interceder mais, com o objetivo de ganhar o maior número de almas para o reino de Deus. É isso que quer dizer, corro eu, mas não sem objetivo. Que lindo isso, não é, irmãos? Deus preparou essa mensagem para nós. Mas a obra de Deus, é o que Paulo está dizendo, nós temos que correr, entrar esse ano com o objetivo de ajudar mais a obra de Deus. O que Paulo está dizendo, nós temos que correr a carreira da fé com o objetivo de fazer o reino de Deus avançar. É isso que é correr com o objetivo, de alguma forma, de trabalhar para o reino de Deus, de alguma maneira. Por isso, o próximo passo de Paulo aí, irmãos, Paulo sai de uma maratona, de uma corrida, para um ringue de boxe. Foi isso mesmo que ele fez? Saiu da maratona e entrou em um ringue de boxe. Paulo traz a ideia para nós que a vida do cristão é uma luta sem trégua. É isso que Paulo está dizendo para nós. Você entra nessa luta como boxeador, como alguém que vai travar uma batalha de vida ou morte. A nossa batalha espiritual é assim, e é o que Paulo está dizendo: desfiro golpes, não como socos no ar. Por que, Paulo? Essa palavra que a Bíblia fala sobre luta, no grego, traz a ideia para nós de agonia. Trata-se de uma luta agônica. E aqui é que está a importância da disciplina do atleta. A importância do atleta está sempre observando as regras. Irmãos, um atleta mal treinado não pode ganhar nem uma corrida, nem tampouco uma luta. Sim ou não? Como é que treinamos? Como é que esse atleta fica bom, aperfeiçoado? Olhando para as regras, olhando para a palavra de Deus. Mas quando ele está bem treinado, ele corre, mas corre com meta, como o apóstolo acabou de dizer aqui. Ele entra no ringue, mas é para nocautear e não para ser nocauteado, para dar soco certeiro e não desferir golpes no ar. Olha que ponto está dizendo. Vamos descer isso aqui. Vencer novo. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, como desferindo golpes. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: olha, no mundo espiritual, o golpe tem que ser o quê? Certeiro. Eu entro no ringue para derrubar, isso que Paulo está dizendo. Quando eu entro no ringue para lutar contra a minha carne, contra o diabo, contra o mundo, eu entro para derrubar. Pergunta é, vamos ser sinceros nós aqui. Acho que nós chegou aqui com o olho roxo espiritual, foi ou não foi? Né, irmãos? Pegamos alguns nocautes esse ano, hein? O mundo mesmo nos nocauteou algumas vezes, hein? O diabo nem que o diga. E nossa carne, hein? Pois é, irmãos. Paulo está dizendo: entre nesse ringue, crente. Se cuide. E entre nesse ringue para vencer. Entre nesse ringue para derrubar. Entre nesse ringue para vencer o mundo. Entre esse ano para vencer tudo aquilo que lhe atrapalhou, que fez que você retrocedesse. Entre nesse ringue para dar socos mais certeiros e não desferir golpes, cansando-se e desgastando-se. Foi o que mais aconteceu, irmãos, esse ano. Está vendo que texto espetacular é esse? Saímos de uma corrida que também perdemos, que fez isso para nós, hein? Para um ringue que a verdade é que perdemos também. Fomos derrubados por muitas vezes. Talvez ganhamos algumas, né? Não vou dizer que não ganhamos nenhuma, mas eu acho que perdemos mais do que ganhamos. E o que Paulo está dizendo é: entre no ringue para derrubar a questão. Observe as regras, viva ela, ame ela, cultive ela, e você vai entrar forte nesse ringue.
não para ser nocauteado mais e sair do ringue envergonhado, como talvez esse ano nós saímos em muitas áreas das nossas vidas, mas para sair do ringue com um cinturão de vencedor e de vitorioso. Vamos lá, acabar a mensagem. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desclassificado. Paulo está dizendo assim: eu esmurro a minha própria vontade, irmãos. Eu abdico dos meus próprios desejos, irmãos, para que eu seja um competidor fiel. Olha a última palavra do homem: eu esmurro o meu corpo. Isso tem a ideia de bater em si mesmo, irmão. Mas no mundo espiritual é negar a si mesmo, é maltratar a carne. Eu maltrato a minha carne, eu não dou a ela o que ela pede, eu não cumpro os meus desejos, para que eu seja um competidor qualificado, preparado e vencedor. Façamos o mesmo. Entramos esse ano fazendo o mesmo, irmãos, tendo o mesmo foco. Eu espero que o Senhor, por intermédio da luz dessa palavra, possa ter falado com você de maneira profunda e verdadeira, para que nós entre esse ano, não mais, e agora que você sabe que é um lutador e um atleta, você suba o ano 2024 no ringue para derrubar. Que você esteja na primeira raia para vencer, para que você chegue no final de 2024 e possa dizer: verdadeiramente esse ano eu alcancei o prêmio, eu venci o da raia número 12, eu venci o da raia número 3, eu venci o da raia número 4 e eu venci o da raia número 5, e eu posso dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos acabar essa mensagem lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4, irmãos. Se você, irmãos, ouviu essa mensagem e com você Deus falou essa noite, se fomos nós esses homens que perdemos filho, Deus trouxe para nós a maneira de sermos mais vitoriosos esse ano de 2024. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Vamos ler, toda a igreja. Louvado seja Deus, que no final do ano 2024 você possa dizer isso com convicção: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor.